Oi, gente! Hoje eu trouxe de novo a minha pipa. E sabe por que eu trouxe essa pipa hoje? Para nós calcularmos qual é a área de um losango. Vamos lá? Então sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. Aproveita para se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito, e deixa o seu joinha. Ok, gente? Então, para essa aula de hoje de área de losango, sabe o que eu trouxe para essa aula, né? Você já viu. Eu trouxe a minha pipa, tá? E essa minha pipa, como você sabe, ela é um quadrilátero e ela é especificamente um losango, porque tem os 4 lados aqui que são congruentes. Daí, gente, eu tava observando para essa pipa aqui, né, que é um losango, falei, nossa, dá para calcular qual é a área desse losango, então a quantidade de papel que foi gasto para fazer essa pipa. É a área, né? E aí eu tava olhando aqui nessas varetas e pensei, nossa, essas varetas aqui, né, elas são 2 diagonais. E diagonais são nada mais que os elementos de um quadrilátero. Você não assistiu às aulas de elementos do quadrilátero, gente? Volta lá então para tirar todas as suas dúvidas, tá? Então, se você observar, eu tenho aqui uma vareta que é maior e uma outra que é menor, tá? E aí nós chamamos então essa vareta maior de diagonal maior. Olha aqui nesse outro desenho que eu trouxe desse outro losango, ó. Se você comparar então, ó, essa medida aqui, ó, ela é a diagonal maior, que eu representei pela letra D maiúscula. E aqui eu tenho a diagonal menor, que está representada aqui, ó, né? Ao invés de desenhar aqui no meio, eu fiz aqui embaixo, que é a representação da diagonal menor, que é o Dzinho, certo? Então veja que nessa figura, e bem como nessa, eu tenho as 2 diagonais. Mas e agora, gente? O que eu quero com isso? Agora eu quero o seguinte, nós vamos comparar então a área ocupada por esse losango com a área de um paralelogramo. Porque para você quem já assistiu a aula que eu expliquei a área de um paralelogramo, viu como eu cheguei na área de um paralelogramo. E aqui eu vou mexer nesse losango, que ele é um paralelogramo, né, gente? Mas vamos dar uma mexidinha aqui no formato dele, para nós compararmos então a área dele com a área de um paralelogramo. Aí vai ficar simples assim de fazer. E aí eu quero que você observe uma coisa. Essa medida aqui, que é a vareta maior, né, olhando para nossa pipa, a vareta maior é a diagonal maior, tá? Se eu pegar só metade dela aqui, então daqui até aqui, eu posso representar que é diagonal dividido por 2. Porque é a metade, não é, gente? É a diagonal dividido por 2. Então veja o que eu vou fazer agora. Você já tem essas medidas, diagonal dividido por 2, se eu pegar só a metade, aqui é diagonalzinha, Dzinho, tá? E se pegar inteiro aqui é diagonalzona, que é Dzão, vareta grande e vareta pequena. Aí então, eu vou pegar essa parte do losango aqui, tá? E eu vou colocar aqui, ó. Ó, aí ó, ficou aquele paralelogramo tradicionalzão que você conhece, não é? A gente conhece mais um paralelogramo assim, olhando pra ele, é um paralelogramo. É mais fácil de observar, né? E aí, se você observar, essa medida aqui, que posso também representar aqui se eu quiser, ó, ela é o que no nosso paralelogramo? Ela não seria a altura do paralelogramo? Ela é a altura, né? Porque a altura sempre forma um ângulo reto com o lado. Então, aqui eu teria a altura, que essa altura é o mesmo tamanho daqui, que é D dividido por 2. E essa medida aqui, que é a nossa base, ela é a medida da diagonalzinha, que é o Dzinho. Gente, e agora, como é que eu calculo mesmo a área de paralelogramo? Por isso que eu falei para você voltar na outra aula que eu expliquei como que faz esse cálculo dessa área. Para calcular, então, eu faço medida da base multiplicado pela medida da altura. Não é isso? Base vezes altura, a área de um paralelogramo. Aqui eu tenho um paralelogramo, que era um losango que eu modifiquei ele e fiz virar um paralelogramo, né? Que um losango é um paralelogramo, né, gente? Um paralelogramo especial. E aí, então, para eu calcular a área desse losango, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a diagonalzinha, que é Dzinho, vezes a nossa altura, que é D dividido por 2, que é a diagonalzona dividido por 2. E para melhorar isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar que a área do meu... agora eu falo paralelogramo ou losango, gente? Vamos falar losango, né? Que é a aula de losango, mas é um paralelogramo também.
Então, a área dele vai ser Dzinho vezes Dzão. E daí eu posso fazer o quê? Eu posso colocar aqui embaixo, gente, eu posso colocar 1 aqui embaixo, multiplico 1 vezes 2, e 1 vezes 2 são 2. Ah, Giz, mas eu vi por aí nos livros que a área de um losango não é Dzinho vezes Dzão, é Dzão vezes Dzinho. Ah, tanto faz, né? A ordem dos fatores aqui não altera o produto. Mas se você quiser colocar, a gente coloca que a área de um losango, então, vai ser diagonal maior multiplicada por diagonal menor, dividido por 2, ó. Pronto, gente. Esse dividido por 2, então, ele veio lá da metade da nossa medida da diagonal maior. Ah, Giz, mas toda vez, então, eu vou ter que ficar fazendo esse cálculo aqui, mexendo nisso daqui e chegar nesse cálculo? Não, gente. Eu só tô mostrando pra você como eu cheguei na fórmula da área de um losango. Então, a partir de agora, na hora de resolver os exercícios, você deve lembrar que a área de um losango é calculada por meio do quê? Da multiplicação da diagonal maior vezes a diagonal menor, ó, da multiplicação da diagonal maior vezes, né, ó, o que eu tô falando. Da diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, ó. Aqui, ó, tá aqui a representação. Então, agora, se eu pegar a minha pipa e nós formos calcular a área dela, tá tranquilo de fazer. Vamos lá, então? Agora nós vamos conseguir descobrir a quantidade de papel que foi utilizada para construir a pipa. Que diz que não vai voar e os outros estão falando, hein, gente? Não sei. Vamos ver, né? Então, para eu calcular a quantidade de papel, eu calcular a área, né? E aí, para calcular a área, como você já deve ter marcado aí, eu vou fazer a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2, né? Já mostrei por quê. Aí vamos pegar uma régua agora, que eu também não sei quais são as dimensões da pipa, e nós vamos medir agora, tá bom? Então vamos lá. Para medir a diagonal maior, então, essa parte vertical, ela tem 48 centímetros. Então vai ficar assim a conta, né? Já vou trocando os lugares, ó. Área igual a 48 multiplicado. Agora vou medir a diagonal menor. A diagonal menor, ela tem 37, e daí eu divido por 2. Então, posso fazer a divisão de 48 por 2 e o resultado eu multiplico por 37, bem como eu posso fazer a multiplicação desses dois depois dividir por 2. Vai dar na mesma a conta final, tá? Então, quer dizer que aqui a área vai ser igual a... Aí nós vamos fazer a nossa multiplicação primeiro, tá? Então, fazendo aqui 48 multiplicado por 37, ó. 7 vezes 8, 56, vai 5, 7 vezes 4, 28, 33. Aí, 3 vezes 8, 24, vai 2, 3 vezes 4, 12, 14. Aí, vai ficar 6, 7 e 1. Então, deu, essa multiplicação deu 1.776, aí eu vou dividir isso aqui por 2, ó, já vou aproveitar aqui na mesma conta. São 8. 8 vezes 2 são 16. Sobra 1, ó, fazendo aquele método curto da divisão, tá? Abaixo 7. São 8. 8 vezes 2, 16. Sobra 1. Abaixo 6. São 8 com o resto 0. Então, quer dizer que o resultado é 888. Mas qual é a unidade de medida? Ó, a diagonal maior nós medimos são 48. 48 centímetros, né? Porque a hora que nós medimos aqui... E essa deu 37 centímetros. E aí, quando eu calculo a área, gente, a área, ela é, a unidade de medida é centímetros nesse caso, centímetros quadrados. Ah, então quer dizer que eu gastei 888 centímetros quadrados de papel? Isso mesmo. Foi esse o tanto gasto para fazer a pipa da Giz. Que será que vai voar? Será que não vai voar? Gente, então você viu como é simples de calcular a área de losango? Só multiplicar as duas diagonais e dividir por 2. Então eu espero que você tenha entendido esse exemplo da pipa que eu trouxe, tá bom? Tenha gostado da aula da Giz, e se você gostou, deixa o seu joinha e aproveita para se inscrever no canal. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!